Paraguai faz história e o Marrocos elimina a Holanda. Nesse vídeo daqui eu vou fazer o resumo do futebol internacional desta segunda-feira, dia 29 de junho. Beleza? Então já vamos lá, dia de muitas zebras, né? O Brasil fez a sua parte, mas a Alemanha e a Holanda já estão eliminados. E o futebol internacional se resume basicamente nesses dois jogos ontem. O jogo do Brasil eu vou comentar no meu canal sobre o futebol brasileiro, que é o 21 Futebol Clube. Tá bom? Então vamos passar por esses dois jogos, depois a gente ainda passa pelas notícias do dia. Beleza? Começando por esse Alemanha e Paraguai, cara, e o Paraguai segurou a Alemanha. Eu confesso que eu tava bem em dúvida, eu achava que ia ter principalmente dois cenários para essa partida. O Paraguai se segura e arranca um empate, ou um contra-ataque no final e ganhava de 1 a 0, e foi o que aconteceu, se segurou, um ataque contra defesa o jogo inteiro e o Paraguai se segurou mesmo assim, ou a Alemanha faria o primeiro, o Paraguai se expõe um pouquinho, toma o segundo, se expõe um pouquinho para tentar correr atrás, toma o terceiro, ia ser isso. Ou a Alemanha goleava, ou o Paraguai segurava um empatezinho. Eu imaginava um desses dois cenários. E de fato o Paraguai fez esse cenário de se defender muito bem e valer. Dentro do jogo, saiu vencendo, uma assistência do Galarza, o Inciso faz de cabeça para o Paraguai. Copa do Mundo do Galarza é muito boa. Galarza é aquele mesmo que era do Vasco. Aí ele passa pelo Tajeres, vai pro River Plate, joga pouco no River. E hoje em dia está no Atlanta United, mesmo time do Almiron, inclusive, que é outro grande destaque dessa seleção paraguaia. E o Inciso, que é o craque dessa seleção, joga no Strasbourg, ex-Brighton. Se eu não me engano, pertence ao Chelsea no momento. É, faz o gol do Paraguai. Eu acho que na real ele pertence ao Strasbourg mesmo, né? Que ele tá no Strasbourg, que é a filial do Chelsea na França, basicamente. Enfim, mas o Inciso é muito bom jogador. Só que na segunda etapa a Alemanha reage rápido, depois de um cruzamento do Wirtz. O Kai Havertz tem um desviozinho onde a bola acelera, morre no cantinho, indefensável pro Gil, o Gil, goleiro do Paraguai, que fez uma atuação absolutamente incrível. Eu fiquei muito impressionado com o goleiro do Paraguai. Ele assumiu esse gol paraguaio por agora. O Paraguai tinha por muito tempo o Gatito Fernandes, mas o nível do Gatito cada vez mais vem diminuindo. Em contrapartida, a gente vê um grande nome surgindo no gol do Paraguai. Se o Paraguai passou, foi muito graças ao Gil, com grandes defesas no tempo normal e decisivo na disputa por pênaltis. O Paraguai segura o empate no tempo normal. Na prorrogação, segura também. A Alemanha chega e encontra o gol da vitória, que daria a classificação, de cabeça com o Jonathan Tah. Só que no meio da área o Anton impediu que o Gil se posicionasse. O Gil acaba caindo e no VAR o gol é anulado. Eu tenho a impressão que se o Anton não faz nada, o gol sairia da mesma forma. Só que ele fez. Ele impediu a passagem do Gil. E ele, no VAR, o gol foi anulado. Besteira do Anton, não precisava fazer isso, mas por ter feito, a Alemanha teve o seu gol anulado. A partida vai para os pênaltis. Logo de cara, o Kai Havertz, que é o cara decisivo, é o cara que eu olhava e falava: não tem como o Kai Havertz perder um pênalti. Ele perdeu logo o primeiro. Aí o Maurício converte, batendo muito bem para o Paraguai. O Kimmich bate muito bem. O Gustavo Gomes bate muito bem. O Musiala, eu achava que ia perder. O Musiala tava com uma carinha de que ia perder o pênalti, mas fez. O Galarza, demais. Cara, o Galarza. Se o Paraguai chegou nas oitavas de final, deve muito ao Galarza, tá? Porque ele fez o gol da vitória contra a Turquia e o jogo que ele fez contra a Alemanha foi absolutamente monstruoso. Entrou na mente do Musiala, deu uma caneta no Musiala. O Musiala quase arrancou fora a perna do Galarza, dando um carrinho no fim do jogo. Deu assistência nesse jogo, fez o gol de pênalti. O Galarza tá jogando demais, cara. Enfim. Aí depois o Voltemade vai pra cobrança e bate muito mal. Por sinal, a Alemanha foi eliminado sem ter um minuto sequer do quarteto que eu falava que era o melhor possível para a Alemanha. Que é Wirtz pela esquerda, Musiala pela direita, Kai Havertz vindo de trás e um Undav lá na frente. Até começou com Kai Havertz e Undav. E o Wirtz pela esquerda. Só que aí tirou o Musiala do time e deixou o Sané. Aí não dá, cara. Eu não entendo essa paixão do Nagelsmann pelo Sané. Eu sei que o Sané é um ponta de origem. Então, por característica, pode ser que ele queira o Sané por ser esse cara do desequilíbrio. Só que o nível técnico do Musiala hoje é muito maior. E ele optou por deixar o Musiala no banco pro Sané ser titular. Não é nem
pelo Undav ter virado titular, porque eu acho que o Undav merecidamente virou titular. Fez um jogo ruim, fez, mas merecia ser titular. Agora, o Sané não fez nada para merecer. Veio de um gol contra o Equador e só. Foi o único momento que ele fez algo de relevante na Copa. Com exceção a isso, o Sané não jogou nada. O Sané tá no Galatasaray, tá indo para a reta final de carreira. E foi titular em todos os jogos da Alemanha. Então, acho que o grande erro do Nagelsmann nessa Copa foi ter deixado o Sané todo esse tempo como titular. Já foi um grande jogador, já foi uma grande promessa do futebol mundial, mas não é mais. E eu acho que o Nagelsmann insistiu demais nisso. Se eu utilizasse esse quarteto que eu tô citando, e eu não tô falando que eu sei mais que o Nagelsmann, que eu sou um gênio, mas é simplesmente colocar os melhores em campo. Os melhores em campo desse meio para frente é Wirtz pela esquerda, Musiala pela direita, Kai Havertz vindo de trás, um Davi lá na frente. Tanto é que ele, na reta final do jogo, foi com o Wirtz pela esquerda, o Musiala pela direita, e aí o Kai Havertz e o Voltemade. Então, ao invés de usar o Undav, ele usou o Voltemade. Então, acho que eu só discordo dessa utilização ofensiva. De resto, é responsabilidade dos jogadores. O Nagelsmann fez o que tinha que fazer. Enfim, o Voltemade bate muito mal o pênalti, perde. Aí o Balbuena, eu torço o Sanabria, aliás. O Sanabria vai para a cobrança, perde também. Era a chance do Paraguai já matar ali a disputa por pênaltis. Aí o Amiri vai para a cobrança, bate muito bem e converte para a Alemanha. O Balbuena, eu torço pro Grêmio. Era pro Balbuena fazer e dar a classificação para o Paraguai. Cara, ali, meu amigo, o Balbuena tá indo para a reta final de carreira. É reserva do Grêmio. É convocado pro Paraguai. Tem a chance de colocar o Paraguai nas oitavas de final. Ser um dos maiores feitos da história do Paraguai. Tanto é que eu vou passar pelas notícias do dia. Já adiantando, hoje é feriado no Paraguai. Por conta dessa classificação. Pra ver o tamanho desse jogo. Cara, o Balbuena era pra fechar o olho e encher a porrada no meio. Tem vezes que você não tem que pensar. Você tem que tacar força. E o Balbuena tentou tirar do Neuer. Aí o Neuer pegou e deixou a Alemanha viva. Só que aí vai o Jonathan pra cobrança e tem uma cobrança absolutamente ridícula. A Alemanha foi eliminada com o último pênalti sendo extremamente tosco. Uma bola que quase saiu do estádio do chute do Jonathan, tá? Muito mal. E aí o canalha do Lanús vai lá, bate muito bem. E sela essa classificação do Paraguai. Assim o Paraguai elimina a Alemanha. Eu confesso que eu fico feliz pelo Paraguai, mas triste pela Alemanha. Eu tenho uma certa relação com esses dois países, né? Eu tenho descendência de alemão. E tem parente meu que mora no Paraguai, tem uma simpatia pelo Paraguai também. Um país simpático. Enfim, mas fico feliz pelo Paraguai, mas triste pela Alemanha. Eu acho que eu sou um dos poucos brasileiros que gosta da Alemanha. Mas enfim, a Alemanha assim de novo passa vergonha. Depois de 2014 é só vergonha. 2018 muito mal, 22 muito mal, 26 cai precocemente também. Assim a Alemanha está eliminada da Copa do Mundo. E o Paraguai provavelmente vai enfrentar a França, que tem França e Suécia hoje. O Paraguai tá lascado de qualquer forma, mas já fez história. Só de ter eliminado a Alemanha, já fez história. E o outro jogo do dia, Holanda e Marrocos. Jogo onde a Holanda sai vencendo com um gol de Gakpo, um gol de muita raça, onde o Summerville caído consegue dar o passe, e o Gakpo chuta uma bola onde ele quase que é arrancado fora a perna dele com um carrinho que ele recebe do goleiro, do zagueiro, mas ele mesmo assim finaliza. Se fosse um jogo que não valesse nada, muito jogador tiraria o pé com medo, tá? O Gakpo foi lá sem medo, encheu a porrada, fez o gol da Holanda que selaria a classificação. Só que aos 46 da segunda etapa vem um cruzamento do Talbi, jogador do Sunderland, e o Diop, zagueiro do Fulham, chega cabeceando e sela o empate ali pro Marrocos. Um gol que pra Holanda não pode tomar, cara. 46 do segundo tempo, segura esse placar e se classifica. A Holanda tomou esse gol no final. O que mais faltou para a Holanda nessa Copa do Mundo foi saber lidar com esses momentos grandes, esses momentos finais do jogo. Contra o Japão, tomou um gol no final. Agora, toma um gol no final também. Então a seleção holandesa vinha em evolução, vinha melhorando ao longo dos jogos. Venceu da Tunísia, atropelou a Suécia anteriormente. E aqui enfrentou o Marrocos, onde estava ganhando até o finzinho. Só que aí tomou gol de empate. Na prorrogação permanece nesse 1-1. Vai para os pênaltis, a cobrança de pênaltis horrorosa. O Koop Miners faz, mas aí o Ainoui perde. Aí o Kluivert perde também. Aí o Raheem marca. O Weghorst bate muito bem e marca. O Talbi bate bem e marca. O Timber com um dos pênaltis mais ridículos que eu já vi na vida. Muito longe do gol, muito mal batido. O Hakimi vai lá e chuta na trave. Aí o Summerville vai lá e o Bono faz uma grande defesa. E aí o Saibari
Grande nome do Marrocos nessa Copa, bate muito bem, isso é a classificação do Marrocos. Bono decisivo nesses pênaltis, inclusive. E assim, o Marrocos elimina a Holanda. Beleza? Assim, 2 europeus eliminados de uma vez. Tanto a Alemanha, tanto a Holanda. Dão adeus à Copa do Mundo. Duas seleções que tinham potencial para chegar em quarta de final, semifinal, até final. Mas já caem no 16avos de final. Contra duas seleções fortes. O Marrocos, mais competitivo, e o Paraguai, na raça, na vontade, se defendendo muito bem. Assim, o Marrocos e o Paraguai estão nas oitavas de final da Copa do Mundo. E Holanda e Alemanha dão adeus. Vamos passar pelas notícias do futebol internacional agora, pra gente fechar aqui. Feriado no Paraguai, como eu disse, depois de eliminar a Alemanha. Notícias de futebol brasileiro eu comento no 21 Futebol Clube. E essa daqui especificadamente eu vou comentar no BR Grêmio, provavelmente, inclusive, que é meu canal sobre o Grêmio. Lewandowski, que é o novo reforço do Chicago Fire, tá indo pra reta final de carreira, certíssimo, vai lá ganhar dinheiro. São Paulo abre conversas com Rodrigo Dourado, do América do México. Ele ficou por muito tempo no San Luís, do México, e recentemente foi pro América. Mas o Jardine, que era o técnico brasileiro do América, acabou de sair, né? Então, pode ser que o Veiga, o Lima, brasileiros também do América, não permaneçam, né? Harry Kane está próximo de renovar com o Bayern. O Barcelona procurou ele, mas, sinceramente, não faz sentido o Kane sair do Bayern. Ele tá vivendo o auge da carreira dele. Futebol brasileiro, futebol brasileiro. O Muslera teve febre na noite anterior, antes do jogo contra a Espanha, mas os médicos e o goleiro decidiram não contar para o Bielsa. Bom, acho que ele percebeu dentro de campo, né? Realmente, cara, eu sei que é um jogo tenso, que você vai para esse algo a mais, e eu acho que o Muslera até tá certo, cara. Eu acho que se eu tivesse doente, mas chegasse um jogo tão importante, eu ia falar, dane-se, esconde isso daí e deixa eu jogar. Só que dentro de campo teria que ir bem, né? E como o Muslera foi mal, o que isso daí vai dar de confusão por ele estar doente e não terem avisado o Bielsa? É loucura, né? Literalmente deixaram o Bielsa na mão. Dentro de campo, em informações, em tudo. O Bielsa queria o melhor do Uruguai, mas ele queria o melhor do Uruguai da forma dele. E os jogadores do Uruguai queriam o melhor pro Uruguai da forma deles. Acaba que a forma que um queria e que o restante do elenco inteiro queria era diferente. E acaba que no final das contas ninguém conseguiu nada. O Uruguai tá eliminado, né? O Manchester City anuncia a contratação do Maresca, ex-Chelsea. Acho uma boa escolha de técnico. O Ipswich Town, que acabou de subir para a Premier League, tem interesse no Alexandro, que chegou a ser convocado para a seleção brasileira em alguns momentos do Lille. E isso daqui seria o futebol brasileiro, que eu esqueci de falar ontem no 21 Futebol Clube, eu vou falar hoje. E no geral é isso, a gente passa então assim por todas as notícias também do futebol internacional, além é lógico, de todos os jogos também. Beleza? Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para você sempre receber os vídeos novos. Valeu e falou!